Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você. Mais uma vez, estamos aqui para esse estudo maravilhoso de panorama do Novo Testamento, aqui na nossa formação teológica, e nós temos a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento, e estudando aqui. Aqui estamos nas cartas de Paulo, terminando hoje, né, essa última carta do apóstolo Paulo. Nós falamos que a última carta de Paulo é a carta de 2 Timóteo, mas aqui cronologicamente, aqui estudando a palavra de Deus no Novo Testamento em ordem cronológica, aqui nós temos a carta de Paulo a Filemon, é a última carta aqui do Novo Testamento. Então, hoje vamos falar sobre essa carta de Paulo a Filemon. Carta a Filemon. Quem é Filemon? Filemon é um discípulo do apóstolo Paulo. Essa epístola de Paulo a Filemon é a epístola mais breve, a epístola mais curta de Paulo, é a carta mais curta. Mas assim como a carta de 2 Timóteo, eu vejo como a carta mais íntima de Paulo, é uma das suas cartas mais íntimas, porque ela é escrita assim, ele expressa muita compaixão, ele fala com sabedoria, uma sabedoria pastoral, sabe? Porque Paulo vai orientar aqui esse homem, como ele deve se portar, mesmo tendo a posição social que ele ocupava. Paulo vai falar de relacionamento de uma forma tão sutil, de uma forma tão pessoal, sabe? Fala como devem ser os relacionamentos na igreja, usando aqui qual que é o cenário? O cenário é justamente de uma desavença pessoal entre esse homem que é Filemon, um senhor que tinha vários escravos, e um dos seus escravos que vai fugir, que o seu nome é Onésimo. E fala como esse relacionamento deve ser não somente restaurado à luz do Evangelho, mas Paulo vai dar algumas orientações muito práticas aqui, né? E por meio desse conflito, vamos dizer assim, por meio dessa circunstância, essa situação que nasce desse relacionamento entre esse senhor e esse escravo, Paulo vai estimular a reconciliação, estimular o perdão, que é justamente a palavra-chave aqui nessa carta, né? O perdão. Essa carta vai fazer parte do grupo de epístolas paulinas, Paulo é o autor, e aqui foi escrito mais ou menos no ano de entre 58 e 62, não dá para precisar a data. Provavelmente Paulo escreve de Roma durante a sua prisão ali, depois de Atos capítulo 28. E o alvo é esse homem, Filemon. Quem é Filemon? Esse homem que é um cristão muito influente ali na cidade de Colossos, né? Os versículos-chave aqui, o capítulo 1, versículo 16 e 17. Qual que é o propósito dessa carta? O propósito dessa carta é lidar com essa realidade da escravidão, como ensinar como lidar com essa realidade da escravidão, que por mais que não temos essa realidade hoje aqui no nosso contexto, era uma realidade muito presente naquela época, né? Principalmente em meio às atividades políticas, mas Paulo ele vai estimular uma transformação espiritual muito forte ali, mesmo dentro desse contexto. Paulo vai interceder por Onésimo. Onésimo, que é esse escravo, era um escravo que fugiu desse seu senhor, e o escravo que fugia nessa época, ele tinha penas duríssimas e severas. E Paulo, sabendo disso, ele vai escrever essa carta a Filemon, vai escrever e agora vai enviar Onésimo de volta. Por quê? Porque Onésimo, nesse período, ele vai se converter. E ao se converter, ele com certeza se arrepende de muita coisa e ele vai voltar. E ao voltar, ele entrega essa carta para Onésimo para que essa carta seja entregue a Filemon, e Filemon é encorajado a receber Onésimo de volta. E não apenas receber ele como escravo, mas receber ele como um irmão em Cristo. Uma vez que Filemon, agora também convertido, precisava entender que Onésimo não era apenas mais o seu escravo, mas além de talvez retomar ali o seu ofício, mas também deveria ser considerado como um irmão em Cristo. E essa hierarquia agora entre o patrão, o dono daquele escravo e aquele escravo, essa hierarquia agora deveria se transformar em um relacionamento também
fraternal e espiritual. Os destaques aqui, e nós podemos aplicar alguns textos bem interessantes, fica aqui em Filemão, no capítulo 1, versículo 10, que Paulo diz para ele assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Sabendo Paulo que Filemão tinha uma consideração muito forte por ele, Paulo vai escrever para Filemão dizendo que Onésimo era considerado seu filho, era aquele que ele havia gerado com suas próprias entranhas. Para quê? Justamente para estimular Filemão não somente a recebê-lo, mas recebê-lo como filho, mas também para não ser tão severo na punição em relação a Onésimo. E Onésimo vai se converter ali no ministério de Paulo, dentro do ministério de Paulo, e Paulo vai escrever para Filemão, dizendo para ele que antes Onésimo era alguém inútil, mas agora ele é útil. Útil é justamente o significado do nome de Onésimo. E Paulo vai fazer aqui como se fosse um jogo de palavras, né? Vai dizer, olha só no versículo 11, vai dizer assim: ele antes foi inútil, mas agora é útil a mim e a ti. Ou seja, ele está dizendo assim que Onésimo era inútil lá fora. Antigamente ele era inútil, mas agora ele é útil. Né? E é justamente o nome, trocadilho de palavras ali, né, para falar a respeito do nome de Onésimo também. O Evangelho vai trazer justamente essa nova identidade para Onésimo. E ele faz com que Filemão entenda essa verdade. Ele vai dar um novo sentido, uma nova identidade para esse escravo. E que agora ele não era mais somente seu escravo, que acima de escravo ele deveria ser considerado como um irmão amado, que a fé em Cristo transforma esse homem que é Onésimo e que ele deveria ser considerado sendo considerado também esse novo valor que Onésimo recebe. Paulo vai plantar essa semente de igualdade entre Filemão e Onésimo, mostrando que, independente de hierarquias, há uma semente espiritual, há um valor espiritual nessa irmandade entre os crentes. Olha só no versículo 18, ele diz assim: se te fez algum mal, se ele te fez algum dano, põe isso na minha conta. Paulo está dizendo assim que é, aquilo que Onésimo fez e que Filemão não pudesse perdoar, coloque na conta dele. Né? Ou seja, o perdão que eu peço, além do perdão, ele, da nossa parte como cristão, deve ser um fruto do Espírito da nossa parte, o perdão. Nós devemos perdoar, porque somos cristãos, devemos. Mas, além disso, se tem algo, Filemão, que você não consegue fazer, mesmo assim, coloca na minha conta, faça por consideração a mim. Esse é o ensino que Paulo traz aqui para Filemão. Ele diz assim no versículo 21, escrevi-te confiado na tua... que eu escrevo a você confiando na sua obediência. Eu estou certo que você vai fazer ainda mais do que eu estou pedindo. Paulo está dizendo assim, Filemão, eu confio que você já é um cristão maduro e que você já sabe o que precisa ser feito. Ele está dizendo assim que você vai fazer além daquilo que é a sua obrigação como um cristão. Né? Então, assim, você percebe que esses personagens, Filemão e Onésimo, Onésimo sendo esse escravo fugitivo, agora convertido, Paulo demonstra ele como um símbolo de transformação para Filemão. E Filemão, mesmo sendo esse homem com autoridade, tendo um lugar maior nessa hierarquia, ele intercede, ele deveria ser alguém que considera o próprio escravo como irmão, e Paulo vai interceder por ele, Paulo intercede por Onésimo. É interessante olhar nessa carta, perceber nessa carta, que esses personagens, eles têm uma distância muito grande na posição social que eles ocupam. Mas Paulo faz questão não somente de considerar Onésimo, mas também Filemão em igualdade, em pé de igualdade. Paulo vai plantar uma semente de perdão e de uma igualdade cristã aqui nessa carta. Paulo, ele vai, vamos colocar aqui alguns princípios chaves que nós vamos ver nessa carta. Né? O perdão cristão em ação, nós vamos perceber o tempo todo. No versículo 11, versículo 18,
ofensa, compaixão, intercessão, submissão, restauração, uma nova relação. O perdão o tempo todo convoca, invoca essas atitudes. Além disso, outros princípios que nós vamos ver aqui nessa carta é justamente de uma produção de filhos espirituais, a liberdade cristã, responsabilidade que nós temos como quando nos convertemos, os novos convertidos também têm uma responsabilidade, que apesar de tudo, Onésimo aqui, ele também é chamado à responsabilidade. Paulo vai chamar a hospitalidade, a comunhão, a chamar a atenção à hospitalidade, à comunhão, vai mostrar que por mais que a posição seja ela social ou de liderança que você ocupe, essa posição ela tem que ser uma posição justa e amorosa. É isso que nós precisamos pegar como aplicação aqui da carta de Paulo a Filemon. E essa foi a carta de Paulo, a menor carta, a carta mais curta do apóstolo Paulo a Filemon. E amanhã estaremos aqui mais uma vez com essa aula de panorama do Novo Testamento. Que Deus abençoe você.